Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro. Vamos terminar bem a semana e com muita informação. A importância de se manter hidratado, principalmente com esse calor intenso dos últimos dias. Vamos falar de obesidade infantil, já considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde. Teve festa nos Naicas em Uberlândia. A criançada aproveitou as várias opções de lazer e esporte. Osteoporose. Vamos falar de causas, tratamento e qualidade de vida após o diagnóstico. Hoje tem ainda a previsão do tempo para o fim de semana, a nossa agenda cultural e muito mais. O TV Notícias começa agora. A gente está sentindo na pele como está o calor nesses últimos dias, não é mesmo? E tem algo muito simples e essencial que muitas pessoas nem se lembram: tomar água. Hidratação é indispensável, principalmente com as altas temperaturas. Nossa equipe foi saber se as pessoas estão fazendo direito aí a tarefa de casa, de forma correta, e também mostra que não faltam opções para se manter hidratado. Quando a gente pergunta se as pessoas tomam a quantidade recomendada de água por dia... Eu bebo pouca água, mas assim, como eu estou no meu serviço, né, eu trabalho numa lanchonete, lá tem água, toda hora eu vou lá e bebo um pouquinho. Dificilmente eu tomo, mas quando entra refrigerante que eu gosto de tomar, né? Eu tomo sorvete, tomo água toda hora. Assim, quando eu tiver tempo, eu tomo água. Hidratação é coisa séria e com esse calorão que tem feito nos últimos dias, o cuidado tem que ser redobrado. Na hora de praticar exercícios físicos, então, nem se fala. Um hábito simples e que pode evitar sérios problemas de saúde, como explica Aguimar, educador físico há mais de 30 anos. O corpo humano precisa, no mínimo, de 2 a 3 litros de água por dia. Se o corpo corresponde a 70%, e isso é muito importante, vai ajudar a hidratar, porque o rins necessita de água. A gente for pegar os outros órgãos, o corpo precisa de oxigênio. Então você pega o pulmão, você pega o cérebro, o fígado, o rins. Então são algo que é coisa simples de você orientar. Quando a pessoa está com uma quantidade de água insuficiente em relação ao nível normal do organismo, pode-se falar em desidratação, que tem sintomas variados, desde dores de cabeça até problemas cognitivos, segundo estudos. Por isso é preciso ficar sempre atento. Ela pode acometer todos os órgãos, principalmente os rins, coração, sistema circulatório também. E ela pode deixar também unha, pele, cabelo ressecado, né? Então sempre é bom a gente não esperar ter a sede para beber água. Sempre que tiver oportunidade, molhe um pouquinho a boca, anda com a garrafinha para trabalho, academia e sempre hidratar o corpo, mesmo não no tempo de calor. No inverno também é sempre importante hidratação. E não tem desculpa para não se hidratar. A água aromatizada é uma alternativa. Ela oferece benefícios que vão além da hidratação, pois é combinada com diversos ingredientes que dão mais saúde: frutas, legumes, ervas. Esta água aromatizada também tem vários ingredientes: gengibre, pepino. Primeiro ingrediente aqui a gente tem o pepino japonês. Então tem muitas pessoas que têm um receio, deve ficar ruim, mas não, o pepino aqui ele não vai soltar tanto sabor, além de dar um refrescor a mais aqui na água. Aqui a gente tem o gengibre cortado em lâminas. O gengibre também faz a mesma ação da canela, ela é antioxidante e termogênica também. Aqui a gente tem a maçã verde. E agora a gente vai adicionar também as folhas de hortelã, que dá um charme a mais aí na receita, e além de deixar também um aroma satisfatório. O limão também que vai entrar nessa receita, que ele também tem muito antioxidante e também contém bastante água. Então aqui a gente mistura e deixa aqui durante 3 horas na geladeira e já pode ser servido. E a última recomendação, não menos importante, é não deixar para beber água apenas quando tiver sede. A gente tem que dar prioridade para a água em primeiro lugar. E se a gente não conseguir ter água naquele momento, então vamos escolher uma fruta que tenha mais água, sucos das frutas também, evitar tomar muito refrigerante para substituir a água. E sempre tem uma regrinha aí de quantidade de água por pessoas. Antigamente se falava-se de 2 litros por dia, hoje a gente trabalha com 35 ml por quilo de peso. Mas como o calor está tanto, então as pessoas suam mais, né? Então a gente tem que colocar aí umas ml a mais para garantir uma boa qualidade de vida. A sexta foi bem quente, pode chover em boa parte da região nesse fim de semana. A previsão completa você vê agora no mapa.
Em Uberlândia, muito sol desde cedo, mínima prevista de 22 e máxima de 34 graus. Pode chover no fim da tarde. Em Araguari também pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 21 e 33 graus. Pode chover também em Patos de Minas e prevalece o calor, mínima de 20 graus e máxima de 35. Em Ituiutaba, o sábado vai ser de muito sol e calor, com possibilidade de chuva à tarde, mínima prevista de 26 e máxima de 37 graus. Em Monte Carmelo, a temperatura varia entre 21 e 33 graus. Tem previsão de chuva para a tarde e à noite. E agora nós vamos falar de saúde, sobre osteoporose, uma doença relativamente silenciosa. A pessoa quase sempre só sente dor quando sofre alguma fratura. Atinge principalmente as mulheres, mas a campanha esse ano, o foco são os homens. Eu falo mais com a médica reumatologista, doutora Eusiane Cruz. Eusiane, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Quando a gente fala de osteoporose, eu até achei interessante citar isso, porque de fato, a grande preocupação com os homens. É muito comum as mulheres se preocuparem mais e com essa doença, que naturalmente ela se preocupa em determinada fase da vida. Mas os homens também têm que ficar atentos. Claro que todas as vezes que a gente fala em osteoporose, a gente tem essa tendência a falar da osteoporose na mulher. Por quê? Porque depois da menopausa, elas têm uma perda acelerada da massa óssea. O ovário deixa de produzir o estrogênio, que é um hormônio muito importante para o osso, e aí ocorre essa perda óssea. Mas tem que lembrar, e este é o foco da Abraço esse ano, a Abraço é a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e de Osteometabolismo, e eles chamam a atenção porque nos homens eles fraturam menos do que as mulheres, mas quando eles sofrem fraturas, eles morrem 2 vezes mais do que as mulheres por complicações relacionadas a essas fraturas. Olha a preocupação, então. O que a gente pode falar de hábitos de vida relacionados à doença? Como alimentação, alguns hábitos, inclusive tabagismo, o que a gente pode relacionar? Isso. Fatores de risco. Os fatores de risco associados, porque deixa a pessoa mais susceptível a desenvolver osteoporose, na verdade são genética, muito importante, pessoas que têm familiares de primeiro grau, principalmente de primeiro grau, que já tiveram fraturas ou osteoporose estão mais susceptíveis, baixa ingestão de cálcio na dieta, baixa concentração de vitamina D no corpo, tabagismo, abuso de álcool, uso de alguns medicamentos, como por exemplo o uso crônico de corticoide, o baixo peso, na verdade as pessoas mais magras têm mais predisposição a desenvolver a osteoporose. O que a gente pode falar da casa da gente, os cuidados básicos para evitar justamente a fratura? Já que é uma doença que não tem cura, tem um tratamento, é claro, mas o paciente ele também tem que seguir uma série de indicações do próprio especialista, não é mesmo? Com certeza. Na verdade, é o segundo foco da campanha da Abraço este ano. É o projeto Casa Segura que está sendo lançado. Barras de proteção. Na verdade, o que eles dizem? Que barras nas cadeiras e poltronas para poder facilitar o levantar e o sentar, barras no banheiro, fitas antiderrapantes nos degraus, evitar o uso de tapete, mas se for usar tapete, usar fitas aderentes debaixo dele, entre outras orientações que vão estar disponíveis aí na internet. Em relação ao diagnóstico e o próprio exame mesmo, porque a gente sabe que depois de uma certa idade, o homem ele se preocupa em fazer um determinado check-up, a mulher também. Claro que a mulher ainda é muito mais fiel à própria saúde do que o homem, ele sempre arruma alguma desculpa mesmo, a verdade é essa, mas que tipo de exame tem que ser solicitado pelo médico? Então, o diagnóstico é feito de forma mais simples a partir da densitometria óssea. A densitometria óssea é um exame muito simples, não é invasivo, pode ser realizado e ele avalia a densidade mineral do osso. Então, ele prevê tanto osteopenia, osteoporose e o risco de fraturas também. A densitometria está indicada para todas as mulheres a partir dos 65 anos de idade, para todos os homens a partir dos 70 anos de idade ou antes dessa faixa etária, se existirem outros fatores de risco que nós citamos já. Então, o médico faz uma análise desses fatores de risco e pode indicar antes dessa idade o exame para os pacientes. Que bom que as pessoas realmente façam o diagnóstico o quanto antes, para justamente evitar realmente mais complicações e perda na qualidade de vida. Eusiane, olha, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Espero contar com você mais vezes. Eu fico muito feliz do interesse da emissora mesmo em estar divulgando uma doença que depende basicamente da informação e do esclarecimento da população para poder combatê-la. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. E depois do intervalo, nós vamos falar de obesidade infantil, já considerado uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde. Tem muito mais, o TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já.
Os serviços de manutenção e limpeza no cemitério de Uberlândia foram intensificados nos últimos dias em função do Dia de Finados, dia 2 de novembro. São esperados mais de 40 mil visitantes e, nesse ano, informações serão disponibilizadas por aplicativo e em um novo sistema na página da Prefeitura. Basta procurar por Serviço de Luto no www.uberlandia.mg.gov.br. Integrando engenharia e clínica, convergindo esforços para o bem-estar das pessoas. Esse é o tema do evento, que vai reunir profissionais de saúde e engenharia biomédica de várias partes do país. A repórter Gislene Rodrigues traz mais informações. Olá, Flávia, a todos que assistem ao TVU Notícias. É possível participar do evento que acontece entre os dias 23 e 26 de outubro. E para ter mais detalhes, eu converso com o Silmar Barbosa Soares, que é coordenador do Laboratório de Engenharia Biomédica e presidente da comissão organizadora. Professor, conta pra gente, é um evento, porém, com uma programação extensa. Sem dúvida. O evento vai contar basicamente com três grandes subeventos dentro dele. Um deles é o Congresso Brasileiro de Engenharia de Eletromiografia e Cinesiologia. Nesse congresso a gente procura estudar as questões associadas a músculo, a movimento, a dores associadas à musculatura. O segundo evento paralelo é o 10º Simpósio em Engenharia Biomédica, agora sim, que é um simpósio da Faculdade de Engenharia Elétrica associada à área de Engenharia Biomédica, que começou pequeno como um simpósio local e hoje é um simpósio de âmbito nacional. O terceiro evento que nós temos rodando nessa semana que se aproxima é a sessão técnica em Parkinson. Nós vamos trazer vários especialistas do país, médicos, engenheiros, para discutir a questão de Parkinson, discutir o problema associado a Parkinson, as técnicas e metodologias para avaliação da doença e até tratamento e acompanhamento. Na programação tem minicursos, palestras com convidados do exterior? São minicursos e workshops bem variados que os congressistas podem participar. E, além disso, nós temos as palestras, chamamos de palestras magna, né, com grandes nomes nacionais e também nomes internacionais que vão estar conosco ao longo dos dias 23 a 26 de outubro agora. Como é possível se inscrever? É bastante simples, basta acessar o site, existe lá um link para as pessoas poderem se associar, se inscreverem e até se associar às associações brasileiras de engenharia biomédica, a Associação Brasileira de Eletromiografia e Cinesiologia também. Bem simples, acesse o site, lá existe um link, fazer a inscrição e é só seguir os passos do próprio site. Só para reforçar o convite, a data e o local do evento. Vai acontecer entre os dias 23 e 26 de outubro no Center Convention Uberlândia. Muito obrigada pelas informações, professor Alcimar. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. E agora nós vamos falar de obesidade infantil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 2025, o Brasil terá mais de 11 milhões de crianças obesas. Já nos primeiros anos de vida, o excesso de peso pode acarretar muitos problemas e eles podem ainda se agravar com o passar dos anos. Eu recebo aqui no estúdio a médica endocrinologista pediátrica, doutora Débora Cristiane Gomes. Débora, muito obrigado pela presença. A gente falar de obesidade é um assunto muito sério, porque a gente percebe que realmente é uma epidemia, não só no Brasil, mas no mundo. O que a gente tem que fazer, por mais que a gente leve informação, para que isso mude? Então, eu agradeço a oportunidade, né, de estar conversando sobre um assunto muito importante, né, na nossa prática pediátrica, e nós, como endocrinologistas pediátricos, acabamos pegando os casos de obesidades mais graves, né. Então, o que nós temos observado mesmo é que está ocorrendo um aumento, né, da prevalência da obesidade na infância, né, e na vida adulta, né? Hoje, o aumento de peso, a obesidade e o sobrepeso é até 50% em média dos adultos. E nas crianças de 5 a 9 anos está aí por volta de 33% do excesso de peso e a obesidade uns 14%. Né? Então são dados bastante alarmantes e que nós temos que começar a trabalhar com essas crianças e com as famílias desde muito cedo. Às vezes até na gravidez, na gestação da mãe, no pré-natal, para evitar uma obesidade futura. Né? Mas existem uns problemas que também podem acontecer já nos primeiros anos de vida também, e que merecem uma atenção especial do médico. Sim, a criança obesa, a obesidade ela fica mais prevalente a partir dos 5 anos, né? Então, a criança obesa ela já pode ter algumas dificuldades, por exemplo, problemas ortopédicos,
apneias, obstrução no sono, né? E já podem aparecer alguns sinais de hipertensão arterial, que nós já pegamos no nosso ambulatório, alteração da glicemia, alteração do triglicérides e colesterol, que já podem aparecer precocemente. Então, esses eventos que geralmente nós observamos mais tardiamente, com a obesidade, uma obesidade mais grave, nós temos observado mais precocemente. O que a gente pode falar na hora de buscar um especialista? A gente sabe que o ideal é que o pediatra realmente acompanhe essa criança até uma certa idade, mas mesmo assim, quando a mãe percebe que já foge ao controle e que não dá, tem que buscar uma ajuda ainda mais especializada, olha, tá difícil, não consigo controlar o peso, não consigo controlar a alimentação, o que ela deve fazer? Então, o que nós sugerimos, né, o que é recomendado, é que toda criança faça o acompanhamento pediátrico de puericultura e depois de segmento. Hoje nós temos aquela cadernetinha, caderneta da saúde, a caderneta da criança, e lá na caderneta existe o gráfico que é de peso, e o gráfico de estatura e o gráfico de índice de massa corporal. Que, na verdade, o índice de massa corporal é o índice mais fácil da gente ter acesso à adiposidade, à gordura corporal. Então, o que a gente sugere é que sempre que vá ao pediatra, que seja entregue a caderneta e solicitado que aponte como a criança está evoluindo no gráfico. As crianças que começam a fugir o índice de massa corporal subindo, né, já vem ganhando mais peso, ele já deve ser orientado ali pelo pediatra em relação aos hábitos de vida, né? Na grande maioria dos casos, só essas orientações serão suficientes. E o que a gente tem que focar? Então, primeiro, atividade física. Hoje a gente sabe que as crianças têm muita inatividade física. A Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Americana de Pediatria preconiza no máximo 2 horas na frente de televisão, computador, videogame. E não é o que a gente vê, né? Toda criança deveria fazer uma atividade física no mínimo 60 minutos por dia. E orientações em relação à alimentação, hábitos de vida saudáveis, né? E nesse contexto, o envolvimento da família, porque eu vou necessitar de uma mudança da dinâmica de toda a estrutura familiar, porque toda a família tem que aderir. Se eu preconizar uma mudança de hábito alimentar e for implementado só para a criança, a chance de sucesso é muito pequena. Doutora Débora, olha, o assunto é tão interessante e importante nesse momento, quando a gente realmente fala de um problema tão grave no país e no mundo. A gente poderia falar mais, mas nosso tempo está esgotado. Eu te agradeço mais uma vez pelas informações e esclarecimentos. Espero contar mais vezes com você. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E depois do intervalo tem a nossa agenda cultural para o fim de semana. E ainda, teve festa nos Naicas em Uberlândia. A criançada aproveitou as várias opções de lazer e esporte. Eu faço um rápido intervalo e volto já. Para comemorar a Semana do Livro, o Sistema de Bibliotecas da UFO preparou uma programação especial com várias atividades, minicursos, sarau, palestras. Gislene Rodrigues conta como se inscrever. Olá, Flávia, a todos que acompanham o TVU Notícias. A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca vai ser comemorada entre os dias 23 e 27 de outubro. Para ter mais informações, eu converso com a Yara Ribeiro, que é coordenadora da Divisão de Atendimento ao Universitário. Yara, conta pra gente sobre a escolha do tema, a diversidade da cultura negra. Esse tema foi decidido numa reunião que nós fizemos entre algumas pessoas que estão ajudando nessa Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, e nosso intuito era homenagear algum autor. E aí perguntamos, por que não homenagear uma classe tão linda, né, com uma diversidade tão ampla como a diversidade da cultura negra? A programação conta com várias atividades. Várias atividades. A programação completa ela está disponível na página da biblioteca, que é bibliotecas.ufo.br, e conta com várias atividades em todas as bibliotecas do sistema de bibliotecas, cada uma de acordo com as necessidades da comunidade. Agora então vamos reforçar o convite, a data do evento e quem pode participar.
O convite está aberto a toda a comunidade universitária e comunidade externa também. A nossa abertura vai ser no dia 23, com um colóquio sobre a diversidade da cultura negra, e teremos várias atividades no decorrer da semana. Todas as pessoas estão convidadas, não é necessário fazer uma inscrição prévia, a inscrição será feita no momento, de acordo com a ordem de chegada. Ganha certificado quem participar? Ganha, o certificado será posterior, né? O certificado será através da PROEX, mas todas aquelas pessoas que deixarem o seu CPF terão certificado. Yara, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. E vamos à programação de eventos para o fim de semana. Você confere agora a nossa agenda cultural. Hoje, logo mais às 8 da noite, tem música, junto e misturado com Sérgio Moreno e amigos no Teatro de Bolso do Mercado Municipal. Hoje também tem a abertura da exposição Novos Pintores no PPE, Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino do Instituto de Artes da UFO. É às 8 da noite na Casa da Cultura. No sábado, tem música e dança, projeto Arte Presente. É às 7 da noite no Teatro de Bolso do Mercado Municipal. Também no sábado, tem Cineclube Cultura, com o filme Cinderela Sem Sapato. A comédia de Franklin Tashlin será exibida às 8 da noite na Oficina Cultural. E para fechar bem o fim de semana, no domingo tem a Feira da Gente na Praça Sérgio Pacheco. Tem muitas opções de lazer e para toda a família. É de 8 da manhã às 4 da tarde. Muitas crianças e adolescentes são atendidos nos NAICAS em Uberlândia. São várias atividades esportivas, recreativas. E para fechar a programação, em comemoração ao Dia das Crianças, teve festa e com muita diversão. Teve tobogã, touro mecânico e a fila para os brinquedos estava imensa. A criançada não perdeu tempo e aproveitou tudo o que podia. A Giovana é uma delas. A menina é frequentadora do NAICA, Núcleo de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente, do bairro Martelena, desde 2014. Eu faço artesanato, faço capoeira, dança e educação física. O Luan diz que quando não está na escola, está fazendo um monte de atividades. O que você mais gosta de fazer? Capoeira. 7 NAICAs distribuídos pela cidade de Uberlândia e o distrito de Itapuirama atendem crianças e adolescentes com idade entre 6 e 15 anos e 11 meses. São oferecidas gratuitamente várias atividades socioeducativas, esportivas e culturais, em período integral e extraescolar. Dentro do NAICA, nós oferecemos a alimentação e várias atividades recreativas e lúdicas. Entre elas nós temos a dança de rua, capoeira, informática, o futebol, entre outras orientações que essa criança e adolescente necessita. Kátia explica que os trabalhos realizados têm como foco a prevenção. A maior importância que eu acho é a mãe estar trabalhando e deixando seu filho com segurança dentro de um espaço onde ele pode estar segura e ela possa estar trabalhando e ele está evitando uma situação de risco na rua. Iane faz parte do NAICA do bairro Luizotti. Ela diz que participa de oficinas de capoeira, informática, artes e dança. Agora meu irmão trabalha e eu tava ficando sozinha, aí minha mãe me colocou lá. E o Matheus não perdeu a oportunidade de fazer bons amigos. Agora que eu tô lá no NAICA eu posso mais ficar à vontade, eu brinco mais lá. Você tem novos amigos também? Tenho, igual esse daqui que estuda na minha sala, na minha outra escola. Tem mais pessoas. E foi mesmo muita diversão. E é assim, em ritmo de festa, que a gente termina o TVU Notícias de hoje. Boa noite para você e um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda, às 6:50 da noite. Um abraço e até lá.